encontrar livro do profeta Isaías, capítulo 59, do 1º ao 3º versículo. Oh, Jesus, glória a Deus. Diz assim, irmãos: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam falsidade, e a vossa língua pronuncia perversidade. Glória. Amém. Podeis assentar. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvo a Deus por essa oportunidade Glória a de Deus. estar mais uma vez na casa dos nossos irmãos amados. E há tempo passei por aqui, muito bem recebido, já estava com saudade. E estar também com o pastor Paulo, Fabiano, meu irmão. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E essa igreja que nós Glória a amamos. Deus. Deus abençoe cada um dos irmãos, irmão Elis, todos os obreiros, irmãos da igreja, de forma em geral. Eu louvo a Deus porque Ele me deu a oportunidade de vir aqui mais uma vez. Glória a Deus. Geralmente, aonde eu passo, eu costumo dizer aos irmãos e à igreja: não sei se voltaremos a encontrar, porque eu estou aguardando, e de acordo com a Bíblia, acontecerá muito rápido o arrebatamento da igreja. Glória a Deus. Todas as vezes que eu volto nos lugares que eu tenho passado, eu digo para os irmãos: pode ser que não voltamos a encontrar mais aqui, mas juntos permaneceremos juntos para sempre. Lá no céu. Glória a Deus. Glória a Aleluia. Jesus. Então Deus nos deu a oportunidade. O Senhor criou circunstância e me trouxe novamente aqui. Glória a Deus. E a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, ela é rica. Glória a Deus. E coube a mim nessa noite, não só ouvir, mas também falar da palavra de Deus. E meditando nessa palavra, irmãos, o profeta Isaías, que viveu num período antes de Cristo, aproximadamente 730 anos antes de Jesus. Aí, ele usa essa palavra vinda do Espírito de Deus. Glória a Deus. Ele fala que as pessoas que não fizeram um compromisso com Jesus, que elas estão separadas de Cristo. Verdade. Vocês podem observar pela palavra que nós lemos aqui, que ele diz: olha, ele não está surdo, Senhor Deus. As mãos dele não está agravada para que não possa estender. Mas os pecados, os vossos pecados e as vossas iniquidades causam separação entre vós e o vosso Deus. É verdade. É sabido, irmãos, que quando Adão e Eva pecaram no jardim do Éden, houve ali então um rompimento da comunhão que eles tinham com Deus. A Bíblia diz que o Senhor Deus andava na virada do dia no jardim e ia ter com o homem. Mas a partir do momento que eles pecaram, eles esconderam do Senhor Deus. É verdade. Sabe por quê? É porque a Bíblia diz que o pecado causa separação Glória. entre vós e o vosso Deus. Oh, Jesus. E como eles maravilhoso. pecaram, eles Aleluia. sentiram necessidade de afastar da presença de Deus. Eles esconderam de Deus. É por isso que Isaías diz que o pecado separa o homem de Deus. Mas a Bíblia diz que eles pecaram e todos pecaram pelos pecados dos nossos pais. Mas agora o nosso Deus, na sua infinita misericórdia,
providencia uma forma de trazer novamente o homem a si. Oh, Glória a Jesus. Deus. Porque pelo pecado toda a raça humana Oh, Jesus. estava agora afastado de Deus, Santo Cordeiro. separados de Deus, porque o pecado causou a separação. Agora, Aleluia. o Senhor Deus providencia o seu Filho amado Jesus Cristo. Envia ele à terra para que ele viesse e morresse em nosso lugar, Aleluia. para que todos os pecados fossem removidos da raça humana. Aleluia. E que Glória a esse Deus. povo, o ser humano, outra vez tivesse comunhão com ele. Oh, Aleluia. Jesus. Maravilha. Glória a Deus. Glória a Jesus. Mas eu preciso dizer nessa noite que esse sacrifício que Jesus fez morrendo na cruz do Calvário, para que nós tivéssemos mais uma vez comunhão com Deus, ele só é válido a partir do momento que nós abrimos a nossa boca e falamos: Jesus, eu aceito o sacrifício que o Senhor fez na cruz Glória do a Calvário, Deus. Aleluia. morrendo para retirar de mim os É pecados. verdade, Jesus. Eu aceito, Senhor, esse sacrifício que o Senhor fez para que eu não continue separado de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. A partir desse momento que eu confesso que aceito o sacrifício do Senhor Jesus, aí então a Bíblia diz que eu volto a ter a comunhão com Deus. Aleluia. E a partir do momento que nós fazemos o compromisso em aceitar o sacrifício de Jesus da cruz, nós voltamos a ter comunhão com Deus. E a Bíblia diz lá no livro de Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 7. Eu quero que alguém leia. Hebreus 10, Hebreus capítulo 10, versículo 17. Veja o efeito que causa quando nós aceitamos o sacrifício que Cristo fez Glória na a cruz. Deus. Leia, Maquete. Aleluia. Acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados, e nem das suas iniquidades para sempre. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. A partir do Glória momento a Deus. que eu digo, Jesus aceita o sacrifício do Senhor na cruz, eu me rendo a teus pés. Aleluia, Aceito, Jesus. Senhor, como meu Oh, Salvador. Jesus maravilhoso. Aleluia. Agora a Bíblia O Sagrada, Senhor é digno de a Bíblia que nós temos como regra de fé e prática, ela acabou de dizer que agora o Senhor não se lembra mais dos... Aleluia, Jesus. Aí Oh, passamos, Jesus irmãos, a maravilhoso. ter a comunhão perfeita. Meu Deus. E se guardarmos a fé, se guardarmos a aliança com Ele, nós teremos o céu por herança. Glória a Deus. Aleluia, Aleluia. aleluia, Da vitória. aleluia. A Bíblia nos conta uma história tão importante, e é conhecida de todos nós, que havia na terra um certo moço chamado Lázaro. A Bíblia diz que esse moço, pobre, financeiramente falando, nada tinha. A Bíblia faz questão de dizer que Lázaro mendigava o pão. Estava esse Lázaro sempre nas proximidades de alguém que era abastado, que tinha dinheiro. Mas esse Lázaro pobre aceitou o sacrifício de Jesus. Aleluia, Jesus. Mas tinha um moço que estava sempre por ali, homem rico, mas que não tinha feito compromisso com Deus, não aceitou o sacrifício. A Bíblia diz então que Lázaro sempre estava por ali e às vezes até pedia para ele um pouquinho daquilo que sobrava da sua mesa. Então eles viviam muito próximos uns dos outros. Amém, Jesus. Aquele homem conhecia Lázaro. Oh, meu Deus. E Lázaro, além da situação financeira ser tão ruim, ele tornou-se enfermo. A Bíblia diz que ele tinha feridas no corpo e que às vezes os
as feridas que estavam no seu corpo. Mas a Bíblia nos mostra que aquele homem era um homem que tinha feito compromisso com Jesus. Aleluia. Aceitou o sacrifício de Jesus. Glória a Deus. A Bíblia continua dizendo então que ambos morrem. Lázaro morre, o pobre, doente, mas que tinha o Senhor Jesus no coração, tinha feito a aliança, tinha feito o compromisso com o Senhor. Ele morre. E também aquele homem abastado que não tinha feito compromisso com o Senhor. Infelizmente, aquele moço morreu sem aceitar o sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário. Glória a Deus. Agora a Bíblia diz que eles foram para lugares diferenciados. Eles foram para lugares diferentes. Agora aquele moço se arrepende. Por que não fez o compromisso? A Bíblia diz que ele se arrependeu porque não havia aceitado o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Meu Deus. Aceitar o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, nós costumamos dizer, aceitar Jesus, ser crente. Ele não tinha feito isso. Glória a E Deus. a Bíblia diz que ele, aonde ele estava em tormento. A Bíblia diz que ele estava em um lugar atormentado, as chamas, o calor era imenso do seu corpo. E ele faz um pedido. Eu preciso que Lázaro passe para cá, para onde eu estou. Que ele traga pelo menos a ponta de um dedo molhado de água e coloque em minha língua para que ela refresque, pois está ardendo, queimando continuamente. Meu Deus. Glória a Deus. Agora, por Deus, alguém responde. Não é mais possível você encontrar Lázaro. Porque entre ele e você existe uma grande separação. Existe um abismo. Quem está de lá não passa para cá. Quem está de cá não passa para lá. E aquele homem permaneceu para sempre, porque lá é eterno. Na ruína. O que vale dizer então, irmãos? Que alguém que não faz o compromisso com o Senhor Jesus, que não aceita o sacrifício que ele fez na cruz para voltar até a comunhão com Deus, ele permanece longe do Senhor. Glória E a se Deus. vier a morrer dessa maneira, a separação que nós lemos em Isaías 59, os pecados faz a separação. Ele continua separado de Deus. Foi o que ocorreu na vida daquele Senhor. Glória. Não aceitou o sacrifício. Morreu e continuou. Veja, irmãos, que coisa importante a Bíblia Sagrada. Se nós então não fizermos o compromisso enquanto estamos vivos, essa separação que nós acabamos de ler em Isaías permanecerá na vida eterna. Então, a única forma que nós temos de decidir aonde queremos estar na vida eterna. Glória a Deus. Se queremos Aleluia. estar na imediata presença de Deus, Glória a aonde Deus. Lázaro estava e permanece, precisamos desse compromisso. Aleluia. Glória a Deus. Caso Glória a Deus. contrário, então será levado ao lugar de tormento, aonde estava aquele moço, que a Bíblia diz, aquele moço aqui, atormentado para sempre. Porque lá não termina, não passa. É verdade. Lá é a eternidade. Alguns dizem, onde você vai passar a eternidade? A eternidade não passa. Aonde viveremos eternamente? Com Cristo, junto de Lázaro, Glória a Deus. na paz, na alegria, Glória a ou no Deus. tormento, Glória a Deus. sem Aleluia. Cristo, É, Deus. sofrendo horrivelmente. Portanto, nessa noite eu vos lembro que há uma necessidade de compromissar com Deus através de Jesus Cristo. Oh, maravilha. Glória a Deus. A única coisa que se leva para a vida eterna é a nossa decisão aqui.
Nós temos condição de decidir se vamos estar com Cristo ou sem Cristo para sempre. Deus vos abençoe e vos guarde. Querendo dizer ainda para encerrar, que todos nós que já fizemos esse compromisso, essa aliança, não deixemos ela passar de nós. Não vamos deixar que essa aliança se quebre. Glória a Deus. Porque se quebrar e morrer sem o conserto, também ficaremos ausentes do Senhor. Deus vos abençoe, vos guarde, Glória. nos livre do mal de Deus. e que continuemos na Sim, presença Senhor, aleluia. do nosso Senhor Glória a Jesus. Deus. Glória a Deus. Muito obrigado por tudo. Deus abençoe. Muito obrigado pela oportunidade. Glória Eu a a Deus. devolvo. Deus abençoe. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glorificado e exaltado.